Fala, matriculador! Seja bem-vindo a mais uma aula do método Matrícula Implacável. E na aula de hoje eu vou falar sobre banco de dados. Lembra que eu falei com você que eu ia deixar para o final? E por que que eu deixei para o final? Porque você precisa de uma linha de raciocínio completa para entender o banco de dados. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, mas eu vou trazer os detalhes e a explicação de como aplicar isso daqui. Quando eu digo banco de dados, eu falo da seguinte informação. É a seguinte informação que eu trago para você. Imagina só um cara que chega na sua escola. Geralmente esses caras são baixinho, barrigudinho. Eles chegam na recepção e falam assim: Então, eu tenho aqui um banco de dados para escolas e cursos profissionalizantes que, ó, quentíssimo, atualizadíssimo. Aí a recepcionista chega e chama você, aí ele senta com você e fala: "Não, que é muito bom meu banco de dados. Cara, são só números bons. Eu vou fazer o seguinte, você vai desenrolando, toma aqui, ó, 100, 200, 300, liga hoje e amanhã você me liga." Aí você pega aquilo, dá pro seu comercial e você mesmo liga também e a galera começa atendendo e você até agenda e realmente as informações batem e você fala: "Caraca, pela primeira vez na vida um banco de dados bom." Aí você liga pro cara no outro dia, aí você compra lá 10 mil bancos de dados, 10 mil contatos por R$ 1.000, sei lá, e você distribui pro seu comercial. Aí seu comercial feliz, caraca, vai vir um banco de dados quente aí, a galera realmente existe. Aí ele começa a ligar, aí o cara aqui no banco de dados está informando que tem 21 anos, ele já tem 32 e está com 2 filhos. Aí não, tá bom, acontece, banco de dados. Aí você liga de novo, o outro tá morando no Canadá. Aí você liga de novo, o outro faleceu. Aí você começa a desanimar o seu comercial. E o comercial, às vezes você gasta R$ 1.000 e tem 10 mil contatos, eles ligam nem para 1.000 e deixa lá de canto e fala: "Aí, esse lead é ruim. Esse banco de dados é frio. Esse contato aqui é uma merda." Ok, quem nunca, né? Eu já fiz isso. Eu já comprei banco de dados, já trabalhei com banco de dados. Só que é um trabalho cansativo para o time, porque muitos dos números não atendem, muitos dos números eles não existem, ou essas situações que eu trouxe anteriormente, mas também existem as pessoas que atendem, que têm interesse. E qual que é a melhor forma de você aproveitar esse banco de dados e limpar esse banco de dados? Eu já vi diversas estratégias. Teve uma que me falaram uma vez, tipo assim, contrata uma pessoa, pega essa pessoa para ficar ligando para esse banco de dados, falando que é uma pesquisa da prefeitura, e essa pessoa fica ligando e ela vai limpando, pegando as informações, e daqui uma semana você liga de novo como se fosse indicação. Eu não gosto desse tipo de trabalho, tá? Porque além do custo ser alto, porque eu tenho que ter uma pessoa só para limpar o banco de dados, eu eu demoro muito para fazer o contato com essa pessoa. E em cima disso eu fui vendo o que fazer, como fazer com banco de dados. Eu já me falaram também, me direcionaram. Eu já trabalhei assim na época como consultor, recebi o direcionamento do seguinte: "Ah, liga e fala que é a indicação do Gabriel, do Guilherme, da Jéssica." Quem não conhece um Guilherme, um Gabriel ou uma Jéssica? Todo mundo conhece. Então você liga e fala: "A Jéssica te indicou." "Ah, mas qual Jéssica?" "Ah, a Jéssica." "Ah, não conheço nenhuma Jéssica não." "Ah, não tem problema não, deixa eu te falar o motivo do contato." Eu já trabalhei assim, e eu não gosto, não me sentia confortável, até porque, você lembra? A gente não passa segurança, você lembra do cheirinho? O cheirinho de mentira fica no ar. E eu sempre prezei muito pela transparência, porém a gente precisa de utilizar de técnicas e artifícios para que a gente possa desenvolver o trabalho. Então imagina só se você liga pro cara e fala: "Então, olha só, o chegou um rapaz aqui, um baixinho, gordinho, na minha escola, e ele me ofereceu 10 mil contatos por R$ 1.000 e eu comprei, cara. E o seu nome tá aqui. E eu tô te ligando por quê? Eu tô ligando para todas essas 10 mil pessoas para saber quem realmente tem interesse em aprender ou aprimorar os seus conhecimentos no curso X. E você tá aqui. Olha só que legal. Você tem interesse? Você já fez algum curso antes? Pô, não pode fazer isso. Isso aí você vai ligar para 10 mil pessoas e vai tomar 10 mil não. Entende? Então a gente utiliza de técnicas onde eu, Igor, entendendo dentro desse jogo que a gente tem de liga para o cliente o que ele pensa, o que ele pergunta e fazendo um levantamento e tendo insumo ali para eu falar: "Cara, o cliente sempre me pergunta isso e ele me pergunta isso porque provavelmente ele pensa dessa forma." E fazendo esse levantamento
eu consegui entender e desenvolver uma melhor forma de fazer um contato com um banco de dados, tá? E isso me ajuda de várias formas. Eu me sinto mais confortável na hora de fazer um contato, apesar de não ser 100% verdade, mas a gente precisa utilizar de técnicas para isso. Então, deixando bem claro e sendo bem sincero com vocês, eu me sinto mais confortável fazendo dessa forma. O próprio consultor entra em contato, então o próprio consultor limpa o banco de dados e o próprio consultor já agenda. Se for um tele, o próprio tele, você não precisa contratar ninguém. Fica mais barato para você fazer dessa forma e perde menos tempo, porque você não precisa ligar agora e depois ligar daqui a uma semana de novo para a mesma pessoa para às vezes ouvir um não. Se tiver que ouvir não, ouve agora de uma vez, porque se ela não tem interesse agora, não vai ter depois, mas pelo menos aí você guarda no cancelados, sabe que aquela pessoa existe e liga daqui a 6 meses. Igual eu ensino vocês, lead nunca se joga fora, ok? E como funciona esse negócio do banco de dados? Então, se você está aqui até agora, ouvindo toda essa explicação, tira uma fotinha, marca lá a Escola de Matrículas, porque eu estou acompanhando você, tanto no Instagram, quanto aqui, para eu selecionar e escolher o aluno mais aplicado, o matriculador implacável, para receber aí o prêmio no final, essa consultoria de 1 hora, para que eu possa esclarecer todas as dúvidas relacionadas aí ao treinamento, ok? Particular, você vai vir e eu vou responder. A gente vai desenvolver, vai traçar estratégia junto em cima daquilo que você daquela sua maior dificuldade, tá bom? Então vamos lá, olha só. Como que funciona o banco de dados? Quando você entra em contato, o que você faz? Você fala o seu nome, você fala a sua escola, mas não fala o seu cargo, ok? Vocês já entenderam isso? Exemplo, olá, tudo bom? Meu nome é Igor, eu sou do curso XPTO e eu estou entrando em contato. Aí ele fala, tá, o que esse cara desse curso quer comigo? Você precisa dar um motivo. Eu estou entrando em contato devido a uma pesquisa interna que nós fizemos com todos os nossos alunos. Pesquisa interna. O que isso gera? O que isso representa? Ainda assim, gera um nível de curiosidade porque você não está especificando qual tipo de pesquisa que é. Você não está falando para ele, eu estou entrando em contato porque você foi indicado pelos nossos alunos para receber uma oportunidade no nosso programa de descontos, bolsas mais 100% quarentena, que aí é o nome do seu desconto. Você não está trazendo já uma informação prematuramente para ele. Por que você não está trazendo? Por que não? E o porquê que você não faz isso? Para ele já não criar especulações e em cima dessas especulações ele já desligar ou falar, não quero não. A ideia é dentro daquelas informações que nós temos e dentro dos nossos limites ainda assim criar uma linha de curiosidade. Então você só vai falar que fez uma pesquisa interna. E falar que fez uma pesquisa interna gera aí uma pequena curiosidade, tipo assim, mas pesquisa de quê? Será que esse cara vai me oferecer curso? Provavelmente ele vai me oferecer curso. Mas do que se trata essa pesquisa? Aí nesse momento você pode perguntar, você está podendo falar agora? Porque se ele falar assim, cara, me liga depois que eu não posso falar agora não, existe uma probabilidade dele não te atender posteriormente, mas ainda assim você liga no horário combinado, porque faz parte do seu trabalho, e uma vez que você liga no horário combinado e é pontual nesse contato, você traz mais credibilidade, e até porque a gente tem partido do princípio que o cliente realmente está ocupado, e não partir do princípio de que ele está te enrolando, tá? Aí você liga depois. Se ele falar, não, pode falar assim, é porque despertou um nível de curiosidade. Despertando esse nível de curiosidade, você já tira uma objeção futura para quê? Para ele falar, me liga depois. Então é um jogo aí. O problema do banco de dados é esse, a gente não tem muita informação porque, cara, você tem ali às vezes o nome e o telefone do cara, não tem mais nenhuma informação. Você não sabe nem de onde veio aquele contato, você não sabe nem de onde aquele cara pegou aquele contato. Entende? E na cabeça da pessoa vem o seguinte, tá, eu posso falar, mas como que você conseguiu meu contato? Quem é você? Aí você vai entrar. Então, fulano, olha só, vou te explicar o motivo da ligação. Nós fizemos uma pesquisa interna e você foi indicado mais de uma vez pelos nossos alunos. Então, para receber, para quê, né? Indicado para quê? O que eles me indicaram para quê? Para receber os seus benefícios, o benefício X, Y, Z, que é o seu sistema de benefício, uma bolsa de 100%, uma bolsa de 50%, é para você utilizar, para você receber o programa mais quarentena, sei lá, é o nome que você deu para o seu sistema de benefícios. E nesse momento aqui, ele vai se perguntar,
Tá, mas o que que é isso? O que que é esse sistema? Que é onde você entra, traz um pouco da escassez e foca somente na pessoa interessada para você fazer uma limpeza real desse banco de dados. Então ele vai falar assim: você foi indicado mais de uma vez para o nosso programa Mais Bolsa. E esse programa é um programa que não é para todo mundo. A gente só direciona para as pessoas interessadas, aquelas que realmente são indicadas pelos nossos alunos e demonstram interesse. Por isso eu preciso saber de você se você é uma pessoa interessada. Aí você entra com a pergunta de inversão de valores, lembra? Você já fez algum curso X antes? Já fez um curso X antes? Porque se ele disser não, para você é bom. Se ele disser sim, você tem elemento de conexão, que foi o que eu falei na outra aula. Por isso que o banco de dados é muito importante você saber toda a estrutura já de uma vez. Porque essa faz mais sentido e conecta melhor na hora de você trabalhar com ele, tá? Só que aqui nesse momento pode acontecer o quê? Pode acontecer dessa pessoa chegar e falar: tá, mas quem me indicou? Porque aconteceu muito comigo. Depois que eu fiz isso daqui, eu tinha uma taxa de sucesso, só que eu tinha uma taxa de objeção de quem me indicou. E nessa hora, então, fulano, eu não tenho aqui quem te indicou. E quando eu agarrava, eu perdia a credibilidade, o cheirinho da mentira ia no ar, e logo depois dessa etapa, muitas das vezes eles falavam que não queriam, desligavam e etc. Então, como fazer de uma forma que passe mais tranquilidade, que eu, Igor, me sinta confortável em dar continuidade a essa ligação, para que eu possa, de fato, fazer valer o investimento que foi feito de pagar ali os bancos de dados e eu ter mais alunos e matricular, a ligar, agendar, atender e matricular. Quem me indicou? Então, tem uma outra observação que eu quero fazer aqui. Sair pela tangente. O que é o sair pela tangente? Você lembra quando eu falei que você não responder o seu cliente, falta um pouco de informação no cérebro e o cliente não fica muito satisfeito? Neste caso, você vai sair pela tangente. Você vai responder, você vai complementar essa informação no cérebro dele, mas você não vai trazer a informação concreta, porque ele perguntou quem indicou. Aí o que você vai responder? Você não vai responder a Maria, que essa seria a resposta. É isso que vai gerar 100% da satisfação. Mas você vai dizer o seguinte: então, fulano, olha só, aqui na minha escola tem mais de 500 alunos e nós fizemos todo o levantamento, uma pesquisa com todos os alunos e nós não registramos em nosso sistema o quem indicou quem, mas sim quantas vezes aquela pessoa foi mencionada. E o seu nome foi mencionado aí 3 vezes, ok? Aí você reforça o interesse. Você realmente tem interesse em saber mais sobre esse programa, sobre esse sistema, sobre esse benefício. Aí você reforça a pergunta de inversão. Você já fez algum curso X antes? Você vai reforçar e voltar e repetir exatamente o que você falou antes para o cérebro dele associar a informação do interesse e responder essa pergunta. Da mesma forma que você tem uma necessidade de resposta, quando você faz uma pergunta, automaticamente a pessoa tende a responder. Então você volta naquela pergunta do interesse para que ele dê continuidade. Nesse momento, a taxa de conversão se tornou muito maior quando eu trazia essa explicação. E vamos lá, algumas observações aqui. Se você está dentro de uma rede, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode falar que essa pesquisa foi feita dentro de uma rede, dentro da sua rede, aí na sua região, e pode aumentar o número de alunos, por isso que você não tem acesso a essa informação. Igual quando eu trabalhava numa escola e eu era sócio de uma unidade, mas nas outras 2 unidades era do mesmo sócio, que eu não tinha sociedade, eram mais 2 unidades. E eu falava que eu fazia pesquisa em todos os alunos dessas 3 unidades, que dava aí quase 3.000 alunos. Por isso que eu não tinha acesso à informação de quem indicou, mas eu tinha acesso a quantas vezes ele foi mencionado. Então, nesse caso, o máximo que eu colocava era 4 menções, você foi mencionado 4 vezes. Não coloque, você foi mencionado 10 vezes e a sua escola tem 150 alunos, porque a probabilidade dele lá na frente ver que é mentira é muito grande. Porque ele não vai encontrar 10 pessoas dentro da sua escola amanhã ou depois. Se ele encontrar uma, foi muito. É muito. Entende? Então, quando eu trazia e dividia isso nas cidades,
ele provavelmente não encontraria a pessoa que supostamente indicou ele. Mas das vezes que eu trabalhei isso dentro da própria unidade, eu limitava. O seu nome foi mencionado 2 vezes. Nós temos mais de 300 alunos, nós temos mais de 400 alunos. E eu falava o número real. Se a minha escola tinha mais de 400 alunos, eu falava, eu tenho mais de 400 alunos. Ok? Não falava o número exato, mas falava mais de. Então eu não tenho acesso exatamente quem te indicou, mas eu tenho acesso a quantas menções foram feitas. E você foi mencionado como uma pessoa interessada para esse programa 2 vezes, 3 vezes. Não passava muito disso. Uma vez aconteceu que foi muito maneiro. Eu liguei para um banco de dados, o cara chegou na recepção. Quando ele chegou na recepção, tinha um aluno lá que ele conhecia, ele trocou ideia e tal. Aí na hora que eu cheguei, tava chegando na recepção para levar ele para a sala de atendimento, aí ele tava falando assim: pô, foi você que me indicou? Eu, rapaz, deve ter sido, cara. Nem sei, a gente conversa com tanta gente, fala com tanta gente aqui. Ele, que legal, pô, maneiro, eu vou ver como é que é esse curso aí. E no final matriculou. Por quê? Porque tinha um amigo dele, ele encontrou um cara que não foi o cara, era banco de dados, entende? Então quando você fala uma ou duas pessoas, fica dentro de uma realidade possível. Não fuja muito dessa realidade. Não coloca, a sua escola tem 100 alunos e você fala que ele foi mencionado 10 vezes. Pô, ele não vai conhecer 10 pessoas na sua escola de 100 alunos. A probabilidade é muito grande. A não ser que seja no interior, porque no interior às vezes a cidade tem 12 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. Mas ainda assim eu acho muito arriscado. Ok? Então essa é uma dica para a quantidade de indicações e a quantidade que você vai falar aqui nesse momento. Esse script ele é muito bom. Você pode achar um contato na rua. Caraca, achei um nome no telefone, eu vou ligar para essa pessoa. E utilizar esse script que ele funciona. Então você nunca mais vai perder contatos na sua vida, porque você sempre vai ter esse script como background. E em caso de emergência, que tem muita gente comprando banco de dados agora porque não tem para quem ligar, porque não tem um fluxo de indicação, não fica dependente de ação, não está fazendo atendimento, então está sem contato. Então as pessoas compram um banco de dados para salvar a pátria, mas aí acontece isso que eu falei. Você compra um banco de dados, às vezes o banco de dados é bom, só que como fala muita mentira, perde a credibilidade, a pessoa não vai e toma muito bolo, ou então o banco de dados é muito ruim e você tem que ficar limpando ele. Quando você tem um banco de dados muito ruim, gera um ciclo de energia negativa no seu comercial, aí você tem que ficar ali em cima, pô galera, vamos matar esse banco de dados aí, vamos ligar, vai sair matrícula, vai sair matrícula, vai sair matrícula, e quando sair uma matrícula de um banco de dados ruim, a gente dá glória, e fala, caraca, até que enfim, tem salvação, dá uma energia maior para que a gente possa dar continuidade, ok? Fica aí esse script para vocês e eu vou trazer aqui um bônus, mais um bônus, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Fica ligado aí que eu vou soltar ele já já para você. Um beijo no coração, te espero na próxima aula, Matriculador Implacável.